Olá, que prazer poder rever você e estarmos aqui em mais um programa Andando com Cristo pela TV Grandourados. É uma alegria. Estamos aqui na Escola Presbiteriana Erasmo Braga, que é uma escola que pertence, obviamente, à Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós pertencemos também à Igreja Presbiteriana Central de Dourados, conhecida como Igreja do Relógio. Por isso, seja bem-vindo no nosso programa, é uma alegria estar com você. Nós temos o nosso querido pastor Ildemar, que está em viagem, numa viagem missionária. Ele está num projeto entre indígenas, com indígenas ticunas. Está ali dando aula para o pessoal, são índios, na verdade, que são evangélicos e que atuam como pastores nas suas comunidades. E o pastor Ildemar se deslocou até essa região, ali em Manaus, para poder dar aula até para eles. Então é uma bênção a gente poder ter o nosso pastor envolvido aí com um projeto missionário. Nós louvamos a Deus. E enquanto isso, essa semana estamos aqui compartilhando com vocês essa mensagem para o teu coração. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante. Inclusive, eu queria convidar você a ir ligar para o seu amigo, para a sua amiga e divulgar, porque é um tema importante para que você possa estar compartilhando. Nós acabamos de passar aí o final de semana da Páscoa, mas a reflexão sobre o simbolismo do poder da cruz é algo que nós temos que sempre trabalhar. E hoje nós vamos trabalhar um conceito que é chamado proto-evangelho. O que é proto-evangelho? A Bíblia inteira, ela trabalha o Evangelho. O Evangelho ele não está tão somente em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho ele aparece já desde Gênesis e vai até Apocalipse, falando sobre a obra redentora do Messias, que nós entendemos claramente pelo princípio que é Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, encarnado, trazendo e revelando o projeto de Deus, o projeto salvífico de Deus, manifesto na cruz. Por isso, nós vamos trabalhar um pouco sobre essa importância do poder da cruz. Então, o tema de hoje é onde você está. E o texto base nosso está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Por isso que é chamado de proto-evangelho, porque está em Gênesis já. E o que nós vamos ver aqui, nesse texto, é o evangelho claro e verdadeiro tocando os nossos corações. Eu quero convidar você então para a leitura. Se você tem aí uma Bíblia na sua casa, leia junto conosco, tá? Eu vou começar aqui no versículo 7, capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. E o texto nos diz o seguinte, preste atenção. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está então esse texto para a nossa reflexão nesse momento. Então eu convido você a que nós possamos pensar um pouco sobre esse texto e deixar esse texto falar ao nosso coração e imaginar o quão importante é vermos aqui nesse texto toda a obra redentora de Deus já preparada de antemão
ali no início de todas as coisas. Por que Deus faz isso? Para deixar claro em todo o tempo na Bíblia que toda a Bíblia aponta para o Messias, para o Cristo, o nosso Redentor. Então nós vamos trabalhar um pouco isso com vocês. Bom, nós sabemos que o homem, pelo seu próprio esforço, ele sempre tenta achar razão para a sua existência. E para tentar achar razão para a sua existência, ele desenvolve, é claro, vários conceitos e alguns conceitos filosóficos, psicológicos, sociológicos, não importa a linha, mas são linhas que vão tentar fazer com que o homem se entenda e se compreenda nessa caminhada sobre essa terra. Um conceito, por exemplo, trabalhado é conheça-te a ti mesmo, que é um conceito de dizer o seguinte: eu tenho condições de me autoanalisando, me conhecendo, aprofundando sobre mim, ter a condição de controlar um pouco sobre o meu ser. Nós não acreditamos nisso. O homem, durante toda a história, apesar de todo o seu esforço de um autocontrole, de um autoconhecimento, o homem sempre foi lobo do próprio homem. O homem é destruidor de si próprio. Nós temos a condição, por causa da queda, de nos autodestruirmos. E é isso que tem que ficar bem claro na nossa mente. A nossa condição, por causa do pecado, o pecado original que nós acabamos de ler, por causa da queda, ele é destruidor das nossas relações. E nós vamos trabalhar um pouco isso com vocês aqui nesse momento dessa reflexão. Então preste bem atenção. Deus graciosamente procura, confronta e oferece reconciliação ao pecador culpado. O desejo de Deus é graciosamente tratar o pecador que é culpado. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é exatamente esse ponto. Deus graciosamente procura o pecador culpado. Nós podemos notar no texto que nós acabamos de ler aqui, e eu quero convidar você a lembrar dos versículos 7 ao 10, que diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Que é o tema aqui da nossa mensagem hoje. Onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E aqui eu quero trabalhar alguns conceitos com vocês sobre a busca desse Deus gracioso ao pecador culpado. Preste atenção em algumas coisas importantes. Primeira coisa delas aqui nesse primeiro ponto é o seguinte: a culpa do pecador é vista no próprio pecador. Como? E o texto diz que então os olhos de ambos foram abertos e eles sabiam que estavam nu. Eles tiveram a consciência de alguma coisa que já era realidade para eles. Preste bem atenção, Adão e Eva viviam nus no jardim, só que de repente eles passaram a se olhar de uma forma diferente. Os seus olhos passaram a encarar a circunstância de uma forma diferente. Então, algo aqui muito importante para você perceber. A primeira coisa que o pecado distorce é a nossa visão do outro. Ela distorce porque houve um rompimento com a nossa relação com Deus. Nós distorcemos também a nossa relação sobre aquilo que nós somos e passamos a ter uma distorção da visão do outro. Eles viviam nus. Não havia nenhum problema nisso. Porém, por causa da queda, houve uma distorção da sua visão. O relacionamento entre eles passou a ser afetado. Eles passaram a ter uma dificuldade de compreensão do outro. Isso é importante para você entender, que o que eles estavam vivendo já era um comprometimento daquilo que o pecado estava gerando no ser humano, que é o que nos afeta até hoje. Nós temos dificuldade exatamente de aceitar o próximo, porque temos uma visão distorcida do próximo, que só pode ser consertada, ou seja, melhorada, a partir da perspectiva da cruz de uma nova vida. É por isso que Deus, em Cristo Jesus, deixa o mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
é o conceito exatamente de uma restauração da nossa visão do próximo, mas a partir daquilo que Deus está fazendo em minha vida. Então veja bem, o pecado gera uma distorção nessa relação, na relação do homem com a mulher. Outra coisa que acontece é uma distorção no relacionamento com Deus, eles se afastam de Deus. Consequências do pecado. O homem, ele passa a ter uma distorção do outro, uma distorção da sua relação com aquilo que é o sagrado, com aquilo que é o divino, e o homem, em vez de ele buscar aquilo que Deus é, ele foge de Deus. O texto diz claramente que ao momento que eles ouviram a presença de Deus, eles se esconderam. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eles se esconderam, porque a tendência do ser humano é a fuga. A tendência do ser humano é fugir de Deus, não é em direção a Deus. Quem foi na direção do homem todo o tempo foi Deus, e não o homem na direção de Deus, mas Deus na direção do homem. Porque Deus buscou o homem, Deus veio ao jardim, Deus se comunicou com o homem, e Deus foi dando a condição para que o homem compreendesse ali a sua presença. Por isso, a culpa do pecador é manifesta claramente nos seus relacionamentos, e nós temos que compreender isso. Os nossos relacionamentos foram corrompidos. Então, nós temos relacionamentos corrompidos, nós temos uma visão do outro corrompida, e nós temos a nossa visão em relação a Deus também corrompida, tudo isso por causa do pecado. Então preste bem atenção como é importante termos esta visão de um todo daquilo que é esse momento aqui do proto-evangelho. Aguarde só um momentinho que daqui a pouco nós voltamos para encerrar esse ponto e trabalharmos mais 2 pontos para o seu coração, abençoando a sua vida. Esteja conosco, não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Que bom que você está aqui conosco. Eu sei que deu tempo de você tomar uma aguinha e tal, voltou. Mas vamos continuar aqui sobre o nosso pensamento. Trabalhamos o primeiro ponto, que Deus busca graciosamente o pecador culpado. E falamos que o homem, por tendência, tem fugido de Deus. Mas, lembre disso, Deus busca de forma graciosa. Deus que é aquele que tem a graça de vir até nós. O homem, por tendência e por mal, foge da presença de Deus. Então, nós temos que ter a consciência disso. A nossa tendência natural é fugir de Deus. E isso está claro aqui nesse texto de Gênesis que nós acabamos de ler. Então preste bem atenção em uma coisa muito interessante. A busca de Deus, ela foi graciosa e é vista no fato de que ele veio até o homem. Por isso que é uma busca cheia de graça. Deus sabia da condição do homem. Deus sabia como o homem estava e Deus sabia aonde o homem estava. E ele faz a pergunta, onde estás? Por isso que é o tema de hoje. Quando você tem uma visita chegando na sua casa e ela se perde,
Ela liga para você e você diz assim para ela: descreva para mim direitinho aonde você está. Aí se a pessoa diz assim: olha, eu estou em tal rua, no tal ponto, você vai saber onde a pessoa está. Quando você sabe aonde a pessoa está, você consegue trazer essa pessoa até você. Quando Deus pergunta a Adão aonde ele está, onde estás, ele não está perguntando porque ele não sabe aonde Adão está, mas ele queria que Adão tivesse a consciência da sua condição. Qual condição? De um homem que havia agora caído em pecado, estava distante agora de Deus, fugindo de Deus, que tinha uma visão distorcida da sua parceira, tinha uma visão distorcida da sua própria vida e precisava de algo que pudesse restaurá-lo. Então, quando Deus pergunta onde estás, é porque ele está tentando trazer Adão até ele, fazer com que Adão tivesse a consciência da sua condição e trazê-lo até a sua presença, a presença de Deus. Então, por isso que é tão importante compreender essa busca graciosa de Deus ao homem a partir do tema onde estás. Em segundo lugar, Deus graciosamente confronta o pecador culpado. Ele confronta. O fato de Deus olhar para nós, saber da nossa condição, se aproximar de nós, não significa que ele aceita o nosso pecado. Ele confronta esse pecado, ele quer tratar esse pecado, ele quer fazer com que a gente possa ter uma restauração, algo que possa ser mudado em nossas vidas. Por isso, Deus graciosamente confronta o pecador culpado. Versículos 11 ao 13, que nós lemos aqui do texto, diz o seguinte: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me destes por esposa: ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aqui neste lugar, nós vemos Deus confrontando a condição deles, confrontando o seu pecado. Quando ele diz aqui, no versículo 11, ele diz assim: quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, como é que você consegue ter essa percepção? E ele faz o homem entender que ele comeu do fruto que ele tinha ordenado a não comer, ou seja, quebrou uma regra. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Ou seja, olha o que foi feito, olha a condição, olha o resultado da desobediência, foi a queda. O confronto é fazer com que o homem perceba o quanto nós, por causa do pecado, por causa da desobediência, nos afastamos de Deus e como isso gerou uma condição horrível para as nossas vidas. Deus, ele graciosamente confronta o culpado. Nós temos vários confrontos de Deus na Bíblia interessantes, muito interessantes. Por exemplo, quando Deus, ele sabe, obviamente, do pecado de Davi, porque Davi, ele havia tomado uma mulher para si que não lhe pertencia, ele fez com que o marido dela morresse, e para ele estava tudo bem, como se ele tivesse algo que não afetasse. Deus manda até a ele o profeta Natã, e o profeta Natã, no dia que Davi estava agindo ali como rei e juiz, Natã lhe conta uma história. Natã diz assim para ele: olha, havia um homem que tinha 100 ovelhas e outro que tinha uma ovelha. O homem que tinha uma ovelha, 100 ovelhas, perdão, o homem que tinha 100 ovelhas, resolveu fazer uma festa. Foi lá e matou a ovelha daquele que só tinha uma, fazendo com que ele ficasse sem nenhuma. E ele contou essa história para Davi e perguntou: qual é o teu julgamento, Davi? Davi disse para ele que aquele homem estava culpado de morte. Culpado de morte. E aí então, Natã diz: tu és este homem, porque você, tendo tantas mulheres como você tem, foi lá e tomou aquela que não era tua. Ou seja, Deus fez com que Davi tivesse consciência do seu pecado. Deus graciosamente confrontou o pecado de Davi. Outro momento muito interessante é o encontro de Jesus em João capítulo 4 com a mulher samaritana. Naquele exato momento, a Bíblia diz que aquela mulher estava numa condição de pecado horrível e Jesus pergunta a ela: aonde está o teu marido? E ela, tomando consciência do seu pecado, diz:
não tenho nenhum marido. E ele diz assim, bem disseste, porque este homem que está contigo não é o teu marido, e nem os outros. Então Jesus deixa ela naquele momento desnuda da sua condição humana, ou seja, mostrou a ela, revelou a ela a sua condição humana como pecadora. Deus precisa confrontar o nosso pecado. Graciosamente Deus faz isso. Para que haja redenção, para que haja salvação, nós precisamos ter consciência do nosso pecado. Nosso pecado precisa vir à luz, ele precisa ser tratado. Por isso, Deus graciosamente confronta o pecador. E é isso que Deus quer fazer conosco. Por isso, a primeira coisa que você tem que compreender é que você tem que estar na presença desse Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo o quanto você precisa desse Deus, mas o quanto você é pecador e pecadora e precisa ser transformado por esse Deus de amor. Nós não somos perfeitos, mas vivemos na presença de um Deus perfeito que nos trata, nos cura e literalmente nos dá uma plena redenção através do seu Filho Jesus. Por isso, nós vamos entrar, é claro, no terceiro ponto. E o terceiro ponto diz o seguinte, que Deus graciosamente oferece reconciliação ao pecador culpado. E aqui são os dois versículos extremamente importantes para nós. Preste bem atenção no versículo 14 e o versículo 15 do texto de Gênesis capítulo 3. Então o Senhor, Deus, disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está então a forma graciosa de Deus já nos apontar em Gênesis para Adão e Eva a reconciliação, já apontando para aquilo que representa Jesus. Uma coisa muito importante para que você ouça com muito amor, com muito carinho. A interpretação que eu vou fazer agora desses dois versículos, ela não é só uma interpretação de cunho cristão protestante. Essa interpretação, ela corrobora também com a tradição judaica. Quando um judeu ele faz a leitura desse texto, ele está olhando aqui já para o Messias. Ele sabe que aqui nesse texto, versículo 15, está apontando para o Messias. Então, esta chave de interpretação, ela não é uma chave de interpretação que pertence aos cristãos protestantes. Ela é uma chave de interpretação que caminha na história da tradição judaica, porque nós estamos lendo o Antigo Testamento, que fala do Messias, apontando para aquilo que vai ser Jesus quando ele viesse. E que nós aqui estamos, claro, falando depois do Evangelho, mas Gênesis é antes. Então, tem pessoas e até igrejas que distorcem esse versículo 15, fazendo a sua própria interpretação, trazendo uma visão completamente equivocada desse versículo 15, tentando valorizar aqui a pessoa da mulher, mas não é o eixo semântico aqui, o eixo teológico desse versículo 15, não é a mulher, é a semente da mulher. Por isso, preste bem atenção no que eu estou falando. Para compreendermos esse texto, ele está amarrado para compreender, por exemplo, até o que é a serpente. Nós sabemos que a serpente é Satanás. Mas por que nós sabemos? Porque depois, lá em Apocalipse capítulo 12, vai falar da mulher de novo, referindo-se à igreja, e vai falar de novo da serpente, só que lá a serpente vai ser dado um nome a ela. E o nome dado à serpente é Satanás. Então nós sabemos que aqui, claramente, a serpente é o anjo caído, é Satanás, que manipulou todas as circunstâncias para que Eva comesse o fruto e depois Adão. Mas, meus queridos, é muito importante você entender que essa reconciliação tem que ficar bem claro o conceito do que está escrito aqui nesses versículos.
Quando o texto diz aqui, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, acontecerá que a inimizade já estava acontecendo. Ele diz assim, entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente. Entre a tua descendência, ele se refere à descendência da serpente. Quem é a descendência da serpente? Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não têm Jesus no coração. A Bíblia ela é muito clara, eu sei que isso soa difícil para você, mas existe aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Aqueles que não são do Senhor, eles são os ímpios. E os ímpios estão como a descendência da serpente, ou seja, pertencem a Satanás. É isso que o texto quer dizer. E o texto continua, ele diz assim, preste bem atenção, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e, olha, aqui está no plural, e depois ele vai dizer o seu descendente, no singular. O descendente refere-se ao descendente da mulher. Entenderam? Aí na continuação ele diz, este, o descendente, ou melhor, aquele que tem o domínio sobre os ímpios, este te ferirá a cabeça, no caso, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. E no caso, a serpente vai ferir o calcanhar daquele que é a semente da mulher. Aqui refere-se exatamente àquilo que acontece na cruz. Por isso que esse texto, graciosamente, oferece a reconciliação ao momento em que Jesus derrota Satanás na cruz. É isso que está sendo descrito aqui. Já é a visão profética do Messias. Por isso que essa interpretação, ela não é uma interpretação de cunho protestante, cristão protestante. Ela é uma interpretação que corrobora também com a mesma visão judaica. Quando nós olhamos isso, nós estamos olhando aqui para o Messias, aquele que haveria de vir, que seria da semente da mulher. Outra coisa interessante, a semente nunca é dita a semente da mulher, sempre é dada a descendência do homem. Mas aqui o texto aponta para uma semente de uma mulher. A importância de Maria é porque ela seria usada como o canal de bênção para que o Messias viesse ao mundo. E é isso que você tem que entender. Então a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, e ferir o calcanhar seria aquela aparente vitória, porque se uma serpente morde o calcanhar de alguém, ela matou essa pessoa, ela não precisa mais do que isso. Se uma serpente morde o calcanhar de alguém, ela matou. Então, o que o texto está apontando? Que quando a serpente morde o calcanhar do descendente, que é Jesus, ele ganhou, ele teve a vitória, matou esse. Satanás tentou matar Jesus naquela cruz. Aonde está a vitória? Na ressurreição. Porque quando acontece a morte de Jesus na cruz, é como se Satanás tivesse vencido. Ou seja, a mordida da serpente trouxe a morte ao descendente. E Satanás, durante toda a história, sempre tentou frustrar aquilo que é o projeto e o plano de Deus. Mas não pode, porque nós estamos debaixo de um projeto redentor divino. Por isso, continue conosco, porque daqui a pouquinho eu vou terminar essa mensagem para estar abençoando e orando com a sua vida e com a sua família. Aguarde que nós já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos,
cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Retornamos, meus queridos, com muita alegria, lembrando do que estamos tratando aqui hoje, um texto lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 7 ao 15, chamado de proto-evangelho, trabalhando dentro do tema Onde Estás, no conceito de que o Deus é que vai até o homem, tentando conscientizar o homem da sua condição. E através dessa graça linda de Deus, ele vem se aproximando do homem, e nós estávamos no terceiro ponto que fala que Deus graciosamente oferece reconciliação ao pecador culpado, que está ali do versículo 14 e 15, e eu estava explicando para você bem no finalzinho aqui do segundo bloco, agora iniciando o terceiro bloco, o que representa esse versículo 15 e a sua importância para entendermos o que foi a cruz. Porque aqui nesse texto, versículo 15, está explicando claramente o que aconteceria. Só para relembrarmos, ele diz aqui: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui acontece que a descendência pertence àqueles que pertencem a Satanás, e o descendente é aquele que é o descendente da mulher, por isso no singular, porque descendente de Deus é só um, é Jesus. Nós somos co-herdeiros, somos adotados através de Cristo. Aí o texto diz, na continuação, este te ferirá a cabeça, este, o descendente, ferirá a cabeça da serpente, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. E aqui eu lembrei que quando a serpente morde o calcanhar de alguém, não precisa mais do que isso, ela sabe que aquela vítima vai morrer. A sensação clara de que Satanás ali na cruz havia vencido Jesus, quando ele morre. Mas quando Jesus ressuscita, preste bem atenção nisso, é o momento quando ele pisa a cabeça da serpente. Então, ela está derrotada. Meu querido, nós não precisamos amarrar demônio, não precisamos prender demônio, porque ele já está derrotado. Foi derrotado na cruz. Nós vivemos libertos, livres. O inimigo está aí, mas ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Vocês sabem, jogo do Campeonato Brasileiro, quando está lá no final do ano, que tem aqueles 4 times que caem para a segunda divisão, geralmente já tem uns 2 times lá que já fica decidido que caiu. É time que não ganhou durante a caminhada do ano. Aqueles 2 times, eles não jogam mais porque eles têm alguma possibilidade de ter acesso a continuar na primeira divisão. Não, eles jogam, se puder, para derrubar outro, atrapalhar alguém que está em primeiro lugar, atrapalhar um time que está ali no meio que pode chegar a uma taça de Libertadores, alguma coisa. Eles não estão mais preocupados de forma alguma em ganhar um jogo por causa da posição ou de permanecer na primeira divisão. Eles estão fazendo tudo para atrapalhar o jogo. Você sabe qual que é a jogada de Satanás? Ele não tem mais chance nenhuma de vitória, a derrota já é decretada. Ele joga e continua jogando, porque o campeonato já está vencido, e nós sabemos quem é o vencedor, o nome dele é Jesus Cristo, mas ele continua jogando, simplesmente porque se ele puder
derrotar um ou outro, atrapalhar a vida de um ou outro, acabar com uma família ou outra, é isso que ele quer fazer. É por isso que nós temos que entender o poder da redenção desse texto. Nós que abrimos o nosso coração, Senhor, que temos consciência do nosso pecado, ou seja, sabemos aonde estamos, sabemos que temos um relacionamento distorcido com o próximo, sabemos claramente que temos um relacionamento distorcido com Deus, sabemos que por natureza fugimos de Deus, precisamos entender que Deus graciosamente continua nos procurando. Por isso que lá em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus, Ele é o Redentor sobre as nossas vidas. Deus nos ama. Deus nos deu a condição do livramento. Deus em Cristo Jesus, Ele veio até nós. Deus em Cristo Jesus, Ele nos amou. Deus em Cristo Jesus pagou toda a dívida que era contra nós, para que eu, através da minha consciência gerada pelo poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, pudesse ter a consciência de que eu preciso ser transformado, preciso ter uma nova vida, preciso viver plenamente em Cristo. E isso só é possível através do poder da cruz. Eu tenho que morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. E isto é a redenção, é a reconciliação oferecida por Deus já em Gênesis para Adão e Eva, e é a mesma redenção que está sobre a sua vida nesse momento. Por isso, a cruz foi, é e sempre será o único caminho para que eu e você possamos ter nova vida. Porque por causa da condição de Adão e Eva, que caíram, toda a humanidade está em pecado. Nós não precisamos pecar para ser pecador, nós nascemos em pecado. A nossa condição é de pecador. E a única forma que nós temos de mudar isso é através de Cristo. Eu e você não podemos mudar, mas em Cristo Jesus, por amor e graça e misericórdia do Senhor, nós podemos alcançar essa transformação da reconciliação. Por isso, o que eu espero em Deus é que você tenha consciência desse todo, dessa plenitude, desta verdade, daquilo que Deus está ministrando sobre a tua vida e sobre a tua família hoje. Receba essa palavra de amor, de redenção, de graça e de misericórdia para o teu coração. E se permita a entender, você tem que ter, antes de tudo, consciência do seu pecado. Se o Espírito Santo, nesse momento, toca no teu coração, queima a tua alma, e você começa a perceber, aí, aonde você está, que você é sim um pecador, alguém que tem vivido uma vida devassa, longe de Deus, sem honrar o nome do Senhor em nada, sabe quem Ele é, mas não vive para Ele, não anda com Ele, não se entrega a Ele, não tem uma vida de consagração, não tem uma vida de dedicação ao Pai. O Senhor hoje fala contigo, Ele quer mudar a sua vida. E essa ação de transformação só é possível através do poder da cruz. E isso está claramente descrito no versículo 15, quando Jesus já aponta para, através da sua graça, Ele oferece reconciliação ao pecador culpado. Abra o seu coração, abra a sua vida, confesse ao Senhor quem você é e peça para que o Senhor possa mudar a tua história, mudar a tua condição e abençoar o teu lar e começar a mudar completamente tudo aquilo que você tem vivido. Sabe, não há outra forma. Nós precisamos do Senhor. Eu e você precisamos de Deus. Que Deus graciosamente possa abençoar a sua vida e te ajudar a compreender esse grande mistério que é o seu amor, através do poder do Espírito Santo. Eu espero que essa mensagem, essa possibilidade de eu estar falando com você, eu não sei aonde você está, eu nem sei quando que essa mensagem vai chegar até você, mas uma coisa eu sei: se você está me ouvindo, é porque ela chegou. E se ela chegou, é porque o Senhor tem algo para a tua vida hoje. Vamos orar? Aonde você está? Feche seus olhos.
Dobre-se perante o Senhor e creia. Ele tem o melhor para você. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo Jesus Ele pode mudar a tua vida. Vamos orar. Pai, eu creio no poder da Tua Palavra. Eu sei, Senhor, que em toda a Tua Palavra, o Senhor aponta para o Teu Filho Jesus. Para que tanto eu como aqueles que estão aqui nesse momento, me ouvindo e me assistindo, possam compreender que só através da consciência clara da nossa condição como pecador, que o Senhor com graça confronta nesse momento, mostrando-nos que somos horríveis. É o que o Senhor oferece, uma graça tremenda através da cruz que foi o seu Filho Jesus. Que apesar de Satanás ter domínio sobre várias vidas que estão me ouvindo, hoje esse domínio pode acabar e essa vida pode se render a Jesus e essa vida pode passar a andar com Jesus. Senhor, eu quero abençoar esta vida, eu quero abençoar esta casa, eu quero clamar, Senhor, que amavelmente a Tua Palavra penetre esta alma. Meu Deus, como um bom terreno onde a sua semente caiu, essa pessoa possa ser tratada e ter uma consciência do seu pecado e render-se ao Senhor. Nós abençoamos esta vida, Senhor, e esta casa, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga que acabou de nos assistir, saiba de uma coisa: há um amor tremendo para você e para a sua família. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Dourados. E eu quero convidar você, a nossa igreja é conhecida como também Igreja do Relógio, ali na rua Marcelino Pires. Igreja, meu amado, ela não salva as pessoas. Não é na nossa igreja que está a salvação está em Cristo. Se você quer um lugar, uma casa, uma família de pessoas que amam e que querem compartilhar amor com você, e você procura um lugar assim para a tua família, eu quero estar de braços abertos para estar com você. Venha nos procurar. Deus te abençoe. Foi uma alegria muito grande compartilhar esse tempo com você. Fique na paz.